Oferecimento kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Boa noite a todos. Uma vitória gigante do Botafogo contra o campeão da Europa, né? É um mundial que tem vários tipos de confronto, vários tipos de times, vários níveis, continente. Dentro do mesmo continente, no caso da Europa, que tem 12 representantes, tem times de níveis diferentes. E hoje foi um confronto, que é aquele confronto normal que a gente está acostumado no outro formato do Mundial, da Copa Intercontinental, que entre o campeão da Europa e o campeão da América do Sul se enfrentaram hoje. E o campeão da Europa vindo de uma goleada na estreia do Mundial e de uma goleada na final da Champions League. E esse tipo de confronto, os europeus vinham conquistando vitórias, algumas com grande superioridade, como no caso do Manchester City com o Fluminense, mais atrás aí, voltando mais no tempo do Barcelona com o Santos, e algumas vitórias mais complicadas, como a do Liverpool contra o Flamengo e a do Chelsea contra o Palmeiras. Mas desde 2012 que não tinha uma vitória de um time da América do Sul contra um time da Europa, que era até então esse confronto. Campeão da Libertadores contra o campeão da Champions, foi a vitória do Corinthians em cima do Chelsea. E aconteceu agora essa vitória do Botafogo. O Palmeiras empatou com o Porto, né? Perdeu gols, poderia ter vencido. Aí era um confronto que a gente não tinha. Era um confronto que a gente poderia. A gente tinha uma dúvida, poderia ter opiniões assim, mas não tinha o parâmetro. Aconteceu um Palmeiras e Porto, que não é um time que disputa título de Champions League. Foi um jogo que o Palmeiras se comportou bem, o Fluminense foi muito bem com o Dortmund, mas nenhum pegou um time do nível do Paris Saint-Germain, do campeão da Europa. E o Botafogo pegou e fez um ótimo jogo. Não foi um jogo em que o Paris Saint-Germain fez uma pressão fortíssima para cima do Botafogo. O Botafogo conseguiu levar o jogo num ritmo bom para ele. Aproveitou a chance do contra-ataque, fez o gol e não sofreu tanto. Marcou bem, conseguiu se defender, não permitiu que o Paris acelerasse muito o jogo. Foi uma vitória fantástica do Botafogo. Independente do que aconteça daqui para frente na competição, é um jogo que será lembrado aí por muito tempo. Uma vitória muito expressiva, uma grande vitória, o grande jogo até aqui de um time, um grande jogo na última década, né? O grande jogo de um time sul-americano num confronto intercontinental. Desde 2012 não tinha esse resultado e o Botafogo vence, e para mim, não necessariamente no jogo de hoje, mas no geral, esse Paris Saint-Germain de 2025 é melhor, por exemplo, que aquele Chelsea de 2012. O Chelsea chegava naquele confronto com o Corinthians, já eliminado da edição seguinte da Champions League, na fase de grupos, com mudança de treinador, perdeu jogadores no time campeão da Champions, tinha o Drogba, por exemplo, no time do Mundial já não tinha. E o Botafogo pegou um Paris Saint-Germain, que foi o campeão da Europa. Aí vão dizer, poupou alguns jogadores no primeiro tempo, ok, mas depois entraram no segundo tempo e não mudou tanto o jogo. Então uma vitória gigante do Botafogo, uma vitória que deve ser muito valorizada e que vai ser lembrada aí por bastante tempo. E como o Bruno antecipou, essa é a primeira vitória de um sul-americano contra um time europeu desde o Mundial de 2012, quando o Corinthians conquistou contra o Chelsea, né? 1-0 naquela ocasião. De lá para cá, foram 9 jogos com 6 vitórias dos europeus e 3 empates. Esse é o recorte, é o retrospecto de sul-americanos contra europeus desde 2012 até agora, ou seja, uma marca importantíssima, um tabu que o Botafogo acaba de quebrar. E em números até maiores, né, em dias, né, um time sul-americano volta a vencer um europeu em torneios oficiais após 4.568 dias. Fábio Piperno, PSG 0, Botafogo 1, a equipe liderando o grupo e tem tudo agora pela matemática, né, para terminar como líder do grupo. Muito boa noite, Piperno. Boa noite, Guilherme Silva, Raí, Bruno. Bom, essa é, sem dúvida nenhuma, a mais importante vitória de um clube brasileiro em jogos internacionais em 12 anos e meio, né, nesse confronto com europeus. Como você mesmo disse, 4.568 dias. E aí, eu venho insistindo muito em um aspecto nesses últimos dias, que é o confronto entre um viralatismo exacerbado e um pachequismo irreal, né? Então, da mesma forma que a gente não pode
desconsiderar o fato de que os clubes europeus agora estão no final da temporada, também era intelectualmente desonesto com os clubes brasileiros criticá-los excessivamente quando eles iam jogar o Mundial em dezembro ou em fevereiro. Dezembro, eles também estavam exaustos e quando um clube brasileiro perdia, praticamente ninguém se lembrava disso, pelo menos esses que estão criticando agora o fato do desgaste europeu e tal, mas também ninguém se lembrava que o Botafogo jogou em dezembro exausto e o Palmeiras lá de 2021 jogou o Mundial na pandemia, não tinha a menor condição, mal andava em campo. Da mesma forma que o clube brasileiro que jogava o Mundial em fevereiro, ele jogava praticamente em período de pré-temporada. Então, é muito difícil a gente calibrar e encontrar um momento em que os dois estejam mais ou menos no mesmo estágio de desgaste físico. Isso é impossível porque a América do Sul e a Europa têm calendários diferentes. Mas, de qualquer forma, a gente está falando de uma vitória contra um time que há 4, 5 dias fez 4-0 no Atlético de Madrid, que há poucos dias ele arrasou a Inter de Milão num inédito 5-0 numa final de Champions. Então, é sim uma vitória épica, daquelas vitórias históricas que um time brasileiro vai se lembrar por muito tempo. E o Botafogo tem todo o direito disso, embora os antes acabem encontrando 1000 defeitos aí no time, ou então podem apontar o fato de que o PSG não contou com 2 ou 3 titulares. O fato é que o PSG jogou com a maior parte do seu time titular e perdeu para o Botafogo. O Botafogo jogou muito bem. E que mostra que também o futebol brasileiro tem uma série de problemas. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente critica a falta de qualidade do futebol, que, infelizmente, os times brasileiros oferecem para nós, aqui internamente, mas a verdade também é que em Libertadores são 6 títulos consecutivos e agora o futebol brasileiro faz uma ótima campanha nesse Mundial. É só o começo, é verdade, ninguém ganhou ainda absolutamente nada. A segunda fase, aliás, a fase de grupos está entrando agora somente na sua segunda rodada, mas o começo é mais do que promissor. E parabéns, Botafogo, que hoje fez uma partidaça. Raí Monteiro, essa vitória do Botafogo é de fato incontestável ou dá para, digamos assim, atribuir alguma diferença, por exemplo, nessa situação que o Piperno citou, do PSG ter poupado alguns jogadores no primeiro tempo, mas depois no intervalo já colocou alguns deles em campo, né? Tem alguma justificativa ou de fato é uma vitória incontestável? Raí, boa noite. Boa noite, Gui. Um abraço para você, Bruno, Piperno, todos que nos acompanham. Não dá para trazer esse argumento para a conversa, né? E acho que faltam até palavras para descrever o tamanho do resultado, mas mais do que isso, pelo menos para mim, da atuação do Botafogo. Um jogo espetacular do Botafogo do começo ao fim, perfeito. Time que defensivamente teve um comportamento, assim, que poucas vezes eu vi nos últimos tempos em confrontos desse tamanho um time ter contra um adversário que tem um poder tão grande como o PSG. Nesses jogos, Gui, Piperno, Bruno, amigos que nos acompanham, muitas vezes quando um brasileiro vence uma equipe europeia, como foi o Chelsea, o Corinthians contra o Chelsea em 12, como foi o São Paulo com o Liverpool em 2005, a gente teve o fato, né, do melhor em campo ter sido o goleiro dessas equipes, né? O Rogério na final do Mundial São Paulo e Liverpool, o Cássio na final do Mundial Corinthians e Chelsea. Nesse jogo não. O John fez uma defesa em mais de 100 minutos, 102 minutos de jogo, né? 6 de acréscimo no primeiro tempo, 6 no segundo. Em 102 minutos de jogo, o goleiro do Botafogo fez uma defesa, que foi no primeiro minuto do jogo, né? Numa jogada do Kvaratskhelia. Então, foi um jogo espetacular do Botafogo, imenso, assim, de todos. A linha defensiva, Barbosa e Jair jogaram muita bola. Vitinho, nos duelos contra o Kvaratskhelia, foi espetacular. Na esquerda, primeiro o Alex Telles, que tinha uma missão muito dura, que era marcar o corredor do Doué e do Hakimi, 2 ótimos jogadores que voaram na temporada europeia. Ele foi muito bem, depois o Cuiabano entrou na mesma sintonia. No meio, o Alan muito bem à frente da defesa, o ajuste feito pelo Renato Paiva. O Gregory ao lado dele, o Marlon Freitas do outro.
os três da frente, né? Savarino, Arthur, o Igor Jesus, que jogou, o Igor Jesus, o que brigou, o que se doou, o que correu, o próprio Arthur a mesma coisa, o Savarino que dá o passe pro gol. Então, assim, coletiva e individualmente foi uma atuação perfeita do Botafogo, daquelas que o treinador planeja e tudo, exatamente tudo que ele planejou foi perfeitamente executado por todos os jogadores que estavam em campo. Todos. Como disse o Piperno, foi a maior vitória de um time brasileiro nos últimos 2 anos, nos últimos 12 anos, né? Desde a decisão lá de 2012 entre Chelsea e Corinthians, e não foi contra um adversário qualquer. E essa conversa de que o PSG poupou, não quis, não jogou, não tá afim, isso aí não cola. Porque ele fez algumas mudanças de início, né? Acho que até para tentar manter algum ritmo. E depois, no segundo tempo, quando o plano não estava funcionando, porque o Botafogo anulou o PSG, ele colocou todo mundo. Colocou o Fabian Ruiz, colocou o Nuno Mendes, colocou o João Neves, colocou o Barcolá. Todos os jogadores que estavam no banco à disposição, ele pôs para o jogo. Só não colocou o Dembélé porque ele não podia jogar, não estava em campo. Então foi uma atuação perfeita do Botafogo, irreparável, irretocável. Não tem assim um ponto, aquele ali não foi tão bem, naquele lance, naquele momento, não tem nada. Foram 102 minutos de futebol perfeitos do Botafogo contra o Paris Saint-Germain no Rose Bowl nessa noite. E acho que é uma noite, Gui, uma tarde lá nos Estados Unidos, né? Uma noite para nós aqui no Brasil, que vai ficar para sempre na memória de muita gente e principalmente, é óbvio, desses torcedores do Botafogo, que nos últimos anos viram, né, o time passar por muitos momentos difíceis, queda para a Série B, pouca competitividade, e viram o Botafogo ressurgir, ganhar Libertadores, ganhar Campeonato Brasileiro, se colocar em uma outra prateleira dentro do futebol brasileiro e sul-americano e poder competir contra uma equipe gigante da Europa. Isso quer dizer que o Botafogo vai ganhar a Copa do Mundo de Clubes? Não, óbvio que não. Mas é um feito assim espetacular e irreparável e foi muito, muito bacana poder ver essa atuação do Botafogo. Eu tenho certeza que o grupo, é claro, mas principalmente o Renato Paiva, né, que apanhou bastante aí nesse começo de trajetória dele no Botafogo, chamado de burro, criticado. Eu acho que ele sai como um grandíssimo vencedor nessa noite. Porque o que ele planejou foi executado à perfeição por todos os jogadores. Assim, parabéns para o Botafogo, para os jogadores, porque foi uma atuação espetacular contra o melhor time do mundo. Não foi qualquer coisa, não.